Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Meu nome é Elison Martins, você está no espaço da oração, o Tefilá. Tefilá em português é oração e no hebraico é Tefilá. Hoje é mais um dia em que o Espírito Santo de Deus tocando no meu espírito pede para continuar repartindo com você aqui no espaço da oração sobre fé. São duas letrinhas, mas duas letrinhas, mas muito poderosas essas duas letrinhas. Ela forma um poder tão grande que move o sobrenatural. A minha reflexão de hoje é a seguinte: qual o tamanho da sua fé? Repita comigo: qual o tamanho da minha fé? Faça uma pergunta para você mesmo: qual o tamanho da minha fé? Mas antes de trazer aqui a reflexão sobre fé, eu vou pedir para que você se inscreva neste canal se você não é inscrito neste canal, ativa o sino, dê um like, compartilha esta oração ou mais orações que existem aqui no canal com mais pessoas. E eu peço também para que você faça os comentários, que também é um ponto muito importante para o canal Semente Viva. Esse canal não se fala de religião, ele só se fala de Deus, Jesus, o Espírito Santo e a sua palavra. É o que hoje as pessoas estão precisando. O mundo carece de ouvir Jesus. O mundo carece do toque das mãos de Jesus. Então, esse canal chamado Semente Viva é o canal que ele semeia nos corações, ele semeia nas vidas das pessoas. Então, aqui eu só trago palavra de encorajamento, ensino, de fortalecimento. É de Jesus que eu falo aqui nesse canal. E eu tenho certeza que hoje você está sendo abençoada e abençoado de estar nos assistindo, nos acompanhando. É você que é o convidado do canal Semente Viva. É você que é o convidado de Jesus. Amém? Vamos orar então. Antes de tudo orar, acima de tudo o amor e a obediência. Meu Deus e meu Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Supremo Deus, aquele que opera sobre tudo e sobre todos. Mais uma vez, eu estou aqui diante desse canal Semente Viva, o canal onde Jesus é que reina, Jesus é quem governa, Jesus é quem dá a última palavra. É em nome de Jesus que eu estou aqui, ó Pai, pedindo bênçãos, proteção, segurança sobre a minha casa, sobre a minha família. Pai, eu apresento, ó Pai querido, a minha vida nas tuas mãos e apresento também a casa, a família dessa pessoa que está comigo nesta oração nas tuas mãos. Peço proteção sobre nós, que o Senhor venha ser o nosso guia, que o Senhor venha ser o nosso guardador. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro toda sorte de movimentação celestial, de bênçãos, venham sobre esta vida que está comigo aqui neste momento. Pai, aleluias, eu te dou agora glória a Deus, meu Pai, porque o Senhor é aquele que está sempre conosco, preparando, Senhor, um caminho bom para nós. Pai querido, em nome de Jesus, que o caminho dessa pessoa que está comigo venha a ser, Pai querido, plainados. Pai querido, que o caminho que o Senhor tem venha a ser um caminho correto, um caminho certo, que somente o Senhor pode dar.
Pai, eu peço para que os olhos espirituais dessa pessoa que está comigo aqui nesta oração venham ser abertos para enxergar o sobrenatural do Senhor, Pai querido, que há sobre a vida dela. Pai querido, coloca palavras nos lábios dela, palavras proféticas, palavras de fé, palavras de segurança, de amor. Quando ela se deparar com alguém, ela poder proferir palavras de encorajamento, pois uma palavra com fé, ela move montanhas, ela mexe no sobrenatural e faz acontecer aquilo que homem nenhum consegue fazer acontecer. Somente o Senhor, através de Jesus Cristo, mediante a nossa fé, é que pode acontecer coisas, Pai. Então, nesse momento, eu peço que milagres venham acontecer no corpo físico de alguém aqui. Pai querido, que maravilhas possa acontecer, Pai querido, na vida desta família neste momento. Pai, se há alguém aqui nos assistindo ou nos ouvindo, Pai, eu apresento a vida dela nas tuas mãos neste momento. Eu peço ao Pai querido que a casa dela venha a ser restaurada, que a casa dela venha a ser reconstituída. Meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo tirou, Pai querido, o Senhor está trazendo de volta, porque a sua palavra diz lá no Salmo 46, meu Pai, que o Senhor corta o laço, quebra a lança e queima os carros no fogo. E diz que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Pai querido, Pai amado, se o Senhor está com ela, se o Senhor está conosco, se o Senhor está com esta família, se o Senhor está com esta casa, então faça com que os teus anjos, vindo do céu, com uma ordem sua, que eles venham para trazer proteção, que eles venham trazer segurança, que eles venham trazer livramento, pois Jesus Cristo disse que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, Pai querido, Paráclito, Pai querido, Consolador, o que nos guiaria e que aquele que nos guia em toda a nossa verdade. Pai, é mediante esta palavra que eu declaro aqui agora, ó Pai, em nome de Jesus, que haja cura no corpo físico dessa pessoa neste momento, aonde que ela estiver com as suas mãos. Eu peço para que ela coloque as mãos aonde está ali em alguma enfermidade no teu corpo físico, seja da cabeça à planta dos pés, órgãos internos e membros sejam tocados pelo poder das mãos de Jesus nesse momento. Ó meu Pai, em nome de Jesus, basta uma palavra do Senhor, basta uma ordem e Jesus vai lá e faz o que é para ser feito, pois toda a autoridade foi dada ao teu filho neste momento para que ele pudesse andar entre nós, se movimentar entre nós e trazer cura completa, refuachilemar. Ó meu Deus e meu Pai, traga cura neste corpo físico, traga cura neste órgão, traga cura neste órgão, Pai, seja qual órgão, Pai querido, que constitui o corpo físico dessa pessoa, que ele seja tocado por suas mãos, que ele seja tocado por suas mãos. Toque com as tuas mãos, meu Pai, toque com teu poder, meu Pai, coloca as tuas mãos ali, meu Deus, e traga a cura aonde estiver, meu Pai, que seja qualquer tipo de membro que compõe, que constitui o corpo físico dela. Pai, que cada membro do corpo dela venha a ser tocado por Ti nesta hora. Traga cura, meu Deus. Há tanto tempo ela esperando uma cura neste corpo físico, neste membro do corpo dela, seja qual for o membro, meu Pai. Toque com as Tuas mãos, toca, Senhor, com Teu poder. Toca ali, meu Pai, e faça acontecer um milagre pela fé que há no coração dela, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, hoje é o dia, ó Pai querido, em que o Senhor me traz aqui para orar por cura, meu Pai. O Senhor sabe do que eu estou falando, porque eu sou o exemplo de cura. Aqui o Senhor me colocou para profetizar, aqui o Senhor me colocou para proclamar, aqui o Senhor me colocou para testemunhar. Então, Pai, que o meu testemunho, Pai, do Senhor na minha vida, que no qual o Senhor me trouxe de volta à vida, o Senhor curou a minha garganta de granuloma, o Senhor curou os meus rins de
todas as bactérias. Pai querido, quantos milagres de cura o Senhor realizou na minha vida, e aquele que começou a boa obra há de completar no físico desta mulher, no físico deste homem, aonde as mãos deles estiverem, ó Pai, o Senhor já está entrando com cura, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, ó meu Pai. Seja glorificado o teu nome, no nome de Jesus, pois a Ele nós rendemos graças e damos todo o louvor, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu sempre falo que é bom orar. A oração move o céu. Ela vai de encontro a Deus mediante ao impulso da sua palavra. E a palavra que você declara com os teus lábios ou com a mente em oração, unida à fé, ela toca o coração de Deus. Ela toca o céu, ela vai lá no trono de Deus e faz com que Deus, o Senhor, o seu Filho Jesus também, olhe para você nesse exato momento e declara: ser curado, ser curada, receba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra profética enquanto eu estava orando. Deus falou assim comigo no meu espírito: diga, meu servo, algumas palavras proféticas para alguém aí que está com você neste canal, assistindo você. As palavras proféticas que eu tenho para você. Olha só, você que está casado, você que está casada há tanto tempo, a palavra profética que eu tenho para você, que Deus tem planos maravilhosos para vocês. Deus tem projetos. Vocês estão buscando o melhor de Deus para a vida do casamento de vocês. Receba essa palavra profética. Deus tem o melhor para vocês. Outra palavra profética que eu tenho é para você que tem aí uma empresa. Você tem um empreendimento. Não sei que tipo de empresa você tem. A palavra profética que Deus tem para você: confia em mim e eu farei grandes maravilhas. Você que tem um projeto, você que tem uma empresa, você que tem um negócio, Deus está dizendo: ó, confia em mim, que eu tenho grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas a realizar. Outra palavra profética eu tenho aqui para uma pessoa que está enferma da cintura para baixo. Uma pessoa que está enferma da cintura para baixo. Ela tem uma enfermidade da cintura para baixo. Não sei se é nos pés, não sei se é no joelho, não sei se é na coxa, não sei se é na canela, não sei. É da cintura para baixo. A palavra profética Deus tem para você. Se você pedir em oração, crendo, você vai ter e vai receber. Se você pedir em oração, crendo, você vai ter e vai receber. Outra palavra profética eu tenho para uma pessoa aí que vai viajar. Eu não sei para onde você vai viajar. Você já está preparando as malas e você vai viajar. A palavra profética que eu tenho para você: que o anjo do Senhor acampa a seu redor e te livra. O anjo do Senhor está acampando ao seu redor e está te dando livramento. Vai em paz. Outra palavra profética eu tenho para um jovem homem. A palavra profética que eu tenho, que Deus tem para você:
escute bem, Deus está mandando dizer para você, não se entristeça, não se entristeça, eu sou o Senhor que te sustenta e te guarda. Eu sou o Senhor que te sustenta e te guarda. Essa palavra profética é para esse jovem. Foi assim que Deus pediu para que eu fizesse mediante a autorização do Espírito Santo. Amém? Que Deus assim abençoe vocês. Recebam essa palavra profética. Coloque aqui nos comentários quem recebeu as palavras proféticas aqui. Coloque aqui, eu recebo e tomo posse. Eu recebo e tomo posse. Amém? Olha, eu já falei muito, graças a Deus. Eu falo muito, mas é de Deus. Então, para Deus, nada é muito. Aqui, eu tenho uma palavra para nós. Está lá em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 13, ali, versículo 14, até o versículo 20. Ali conta a história de um homem que tinha um filho. Ele não tinha uma doença, na verdade. Parecia uma doença, mas não. Ele estava com uma possessão diabólica. Ele estava com uma possessão maligna há algum tempo. A Bíblia não conta o tempo. E diz a Bíblia que essa possessão maligna que estava contida dentro dele, aprisionando ele, amarrando ele, ele tinha por ser lunático. Por que lunático? Houve-se uma história de que quando uma pessoa estava lunática, era aquela pessoa que quando a lua virava, ou quando a lua estava de um jeito, ou quando a lua estava de outro jeito, cada movimento que a lua fizesse, aquela pessoa reagia de uma forma assim, meio que assustadora para a comunidade, para as pessoas, principalmente para os familiares. E ali havia um homem que era lunático, diz que era a doença dele, ele era lunático, mas na verdade ele estava possesso. E o pai desse homem estava muito preocupado, já sem saber o que fazer. O que ele faz? Ele pega, leva o teu filho até os discípulos, no meio de uma multidão. Ele pega o seu filho e coloca diante dos discípulos. Os discípulos tentam fazer algo por aquele homem. Os discípulos oram, mas nada acontece. E imediatamente Jesus se apresenta diante dessa situação. E aí Jesus pergunta o que está acontecendo. E o pai desse moço começa a esclarecer o fato do qual estava o quadro do filho dele. E esse homem, o pai desse moço, começa a dizer que o filho estava com esse problema já há algum tempo. E o pai tentava fazer algo, ele disse, mas ninguém conseguia fazer nada. E ele dizia para Jesus, o pai desse moço, que outrora ele se jogava na água e outrora ele se jogava no fogo. E ele se perturbava muito. E aí Jesus vira para aquele moço e declara imediatamente com a sua voz: espírito, sai dele. E imediatamente aquele homem foi curado da alma, porque aquele espírito estava alojado dentro dele, ele estava possesso. E aí Jesus vira para os discípulos, já exortando. Mas antes, os discípulos, creio eu, na minha conjectura, como se eu estivesse lá, eu ficaria assustado de ver o meu mestre
expulsar o espírito que estava naquele moço, e eu não consegui expulsar. E aí eu vou perguntar para o meu mestre: mestre, por que o Senhor conseguiu expulsar o espírito que estava naquele homem e nós não? E aí Jesus, sem nenhuma milindre, Jesus vira para eles e fala: homens de pouca fé. Jesus é quem fala. Homens de pouca fé. Só isso que Jesus fala. Mas aí Jesus continua assim, exortando, mas ao mesmo tempo explicando, mostrando para ele que de fato, se eles tivessem feito aquele ato com fé, eles conseguiriam fazer o que Jesus fez. O que eu tiro de explicação, de ensino, de aprendizado nesse contexto, nessa história? Que a fé, ela tem um tamanho. A fé, ela é medida de acordo com aquilo que você vai crer para acontecer. Então a fé, ela é medida de acordo com aquilo que você vai crer. Se você acredita, se você crê, se você acredita na palavra, se você acredita em Deus, se você acredita que a palavra tem poder, então a sua fé vai ser de acordo com aquilo que você crê. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: se tiverdes fé, olha só, lá por volta do versículo 16 e 17, Jesus vai dizer: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: saia-te daqui e lança-te para acolá. Ou seja, sai do lugar que está e vai para outro lugar. Porque Jesus, ele compara o tamanho de uma fé com o tamanho de um grão de mostarda. Naquela época, bem por sinal, até hoje, o grão de mostarda ele é muito pequeno. Dependendo da região, ele é um pouquinho maior ou é um pouquinho menor. Mas ele não deixa de ser o menor grão da maior hortaliça. Então Jesus vai pegar um grão de mostarda, o menor grão, e vai dizer: se você tiver fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, o poder, o seu acreditar, como eu já disse aqui, acreditar sem duvidar, o seu acreditar sem duvidar vai fazer com que aquele monte saia daquele lugar e vá para outro. É uma metáfora que Jesus usa para o grão de mostarda e para o monte. O que é metáfora? É uma comparação de algo que o olho humano não consegue ver, mas que o olho humano pode crer que não vai ser ele que vai fazer, mas Deus é que vai fazer. Mas é mediante ao crer sem duvidar. Foi isso que aconteceu. Porque um grão de mostarda, por ser tão pequeno, ele tem muito poder, muito poder. Como pode um grãozinho de mostarda, quase que do tamanho de um grão de areia, ali dentro ter uma vida ao ponto de crescer e ficar a mais de 1,5 metro de altura? É a maior hortaliça. Como pode você olhar para um grão daquele e imaginar que de dentro daquele grão vai sair uma hortaliça a mais de 1,5 metro? É só pela fé. É só pelo poder de Deus. E como você vai fazer com que um monte saia de um lugar e parta para o outro? Ali o monte, Jesus está querendo mostrar
que o impossível pode ser possível. Aquele monte representa barreiras, sabe? Muralhas. Então, se a sua fé for tão pequena, que é tão poderosa, tão significante, você é capaz de derrubar barreiras. E muitas das vezes as barreiras, quem coloca diante de nós é o inimigo, ou até mesmo é você mesmo. Mas elas precisam ser derrubadas. As barreiras precisam ser derrubadas. As enfermidades precisam ser curadas. As libertações precisam ser feitas, como aconteceu com esse moço. Mas aí a palavra, a própria palavra vai te fazer uma pergunta mediante essa história: qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da sua fé? Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai colocar a mão aí aonde está a sua enfermidade. Rakatarabassuri elecantarabasai. Você vai colocar as mãos aí na sua enfermidade agora, em nome de Jesus. O seu casamento está por um fio. Levante as mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu. Rakarabassúbia. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, erga as suas mãos para o lado em que você está precisando de um emprego, que essa porta vai ser aberta, ou melhor, ela já está aberta. Você não vai ser curado ou curada, você já está curado, você já está curada. O seu casamento não vai ser restaurado, ele já está restaurado. Esta é a pessoa que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, como eu tive e tenho até hoje. A minha filha, a minha esposa, o meu genro, até a minha neta de uma idade tão pequena, ela já diz que ela tem fé de um tamanho de um grão de mostarda. Essa é a minha reflexão hoje. Qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da sua fé? Que você tenha fé, pois a fé move montanhas, a fé mexe no sobrenatural. Eu não sei o que se passa no mundo espiritual, mas Deus sabe, e a fé que está dentro de você, ela também sabe, mas ela precisa ser ativada quando você declarar que eu creio e não duvido. Repita comigo: eu creio e não duvido. Mais uma vez: eu creio e não duvido. Para ficar bem registrado no mundo espiritual: eu creio e não duvido. Coloque aqui nos comentários: eu creio e não duvido. Senhor, meu Deus e meu Pai, já foi entregue a mensagem, a reflexão, já oramos e estamos finalizando mais com uma oração. Prosperidade financeira venha para a vida dessa pessoa. Restauração no casamento. Restauração na vida dos filhos. Portas de emprego abertas. Promoções de emprego dado e dada a esse e essa. Proteção, livramento e segurança já foi dado para esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que os montes ainda que a terra se mude, ainda
que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhecer. Nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele estendeu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as grandezas do Senhor, que desolação fez na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o laço, quebra a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repita comigo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra de fé para a sua vida. Qual o tamanho da nossa fé? Para que esta mensagem, esse Salmo 46, venha valer na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus assim venha nos abençoar. Yevareha Adonai veishpereha, Yair Adonai anaveleha veroneca, Issa Adonai anaveleha veiar semeneha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus assim nos abençoe. Amém.